naquele dia, desde o fruto. E o que nos impede de darmos o fruto do Espírito? Gostaria que pedir aos irmãos que abrissem também no livro de Jonas, capítulo 1. E nós vamos ver o que impediu Jonas de dar o fruto. O que impede-nos de fazer a vontade de Deus. O livro de Jonas, capítulo 1, vem falando assim também: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis. Podemos ver no livro de Jonas um homem que aprendeu uma grande lição de Deus. Jonas aprendeu uma grande lição de Deus. Obrigado, irmão. Ele viu, Deus ele mostrou a Jonas, no livro dele todo, ele vai mostrar, vai falar sobre a sua misericórdia. Sobre a sua misericórdia para um povo que se arrependeu dos seus pecados, os ninivitas. Quando há arrependimento, independente daquilo que se acha, do julgamento que nós fazemos, seja ele qual for, psicológico, ou seja algo egoísta da própria pessoa, vaidoso, seja de qual for, quando há arrependimento, Deus, ele derrama as suas bênçãos, ele demonstra a sua misericórdia. E nós citamos esse livro de Ageu. E Deus ele promete dar o fruto. A partir de hoje, até agora não tinha dado o fruto, mas a partir de agora vocês vão dar esse fruto. Porque houve um entendimento no povo de Israel. O povo de Israel, o livro de Ageu, quando ele vai falando historicamente sobre após o exílio, ele vai dizendo, né? Ele usa Ageu fala assim diz o Senhor. E Ageu começou a profetizar falando de Deus para aquele povo que se preocupava muito com as coisas materiais, com as coisas da sua casa, os adornos da sua casa. Eles viam muito a parte do templo que era antes de ser destruído. E Deus ele fala, olha só, Ageu, fala para aquele povo, fala para o teu povo, fala para o meu povo, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E quando o povo de Deus ali entendeu, o povo de Deus entendeu que Deus, ele é misericordioso, Deus é bondoso, se arrependeu e viu, Deus ele prometeu assim, olha só, a partir de agora vocês vão, não há semente no celeiro. Há semente no celeiro? Ele pergunta no livro de Ageu. Mas a partir de agora, vocês vão dar o fruto. A partir de agora vai ter o fruto da romeira, o fruto da oliveira. A partir de agora vai dar o fruto. Porque houve arrependimento, houve entendimento. Algum capítulo do livro de Ageu, ele vai falar sobre... E o povo entendeu o que Deus estava falando. E Jonas, ele passa por um processo imenso para entender a vontade e a misericórdia de Deus. O que nos impede de fazer a vontade de Deus? Nós lemos o capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Eu fiquei imaginando se Jonas era um homem de Deus, ele vivia na presença de Deus, vivia na presença, falando face a face com Deus. Mas Deus, quando ele pede algo, ele pega simplesmente, por não concordar com aquilo que Deus faz para ele vira as costas assim, vou para o lado contrário. Jonas não percebeu a grandiosidade do amor de Deus, a misericórdia de Deus.
E a única coisa que Deus pediu a ele, olha, você vai até Nínive e clama contra ela. Fala, olha só, Deus não está se agradando das coisas que você tem feito. Jonas, ele, ao invés de se dispor a fazer a vontade de Deus, ele se dispôs sim, mas fazendo totalmente o contrário, ele virou as costas e se levou ao lado inverso. Às vezes nós agimos dessa mesma situação, porque às vezes Deus ele quer algo de nós e nós simplesmente nós não fazemos aquilo que Deus quer. Nós fugimos da presença dele, fugimos da responsabilidade que ele nos dá. Nós estamos dando desculpas, né? Como de repente Jonas ele tem uma grande desculpa porque o povo de Nínive historicamente era um povo cruel, é um povo que ia lá em Israel, matava o povo, fazia crueldade, várias desculpas. Adão ele deu desculpa, Deus deu a responsabilidade para Adão. Adão, olha só, você vai cuidar, mas não come daquela árvore. Adão ele foi e deu desculpa, não, foi a mulher que tu me deste. Às vezes o homem ele sempre está dando desculpas para não estar na presença de Deus, ou fazer a vontade de Deus da forma que é. Nós somos assim. Nós estamos sempre às vezes fugindo, indo ao contrário, né, daquilo que Deus quer, para não dar o fruto que Deus quer, da maneira que Ele quer. Mas Deus, na sua misericórdia, né, tem que sempre frisar isso, na sua bondade, Ele usa de meios para que venhamos a entender a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele agiu assim na vida de Jonas. Ele agiu assim em Jonas. Teve que passar por situações que, de repente, ele não precisava, somente se ouvisse a vontade de Deus, a voz de Deus. Ele não precisava ter ido ser jogado no mar, ele não precisava ter ficado dentro de um peixe. Somente ter ouvido a voz de Deus. Mas, às vezes, nós criamos resistências. Porque ontem eu ouvi algo no curso que é mais fácil nós ficarmos na nossa zona de conforto de que avançarmos para tentar transformar as coisas. Enquanto nós estamos na zona de conforto, está tudo confortável, está tudo tranquilo, nós ficamos nessa inércia, né? Mas quando certas situações chegam na nossa vida, olha, a gente tem que sair dessa zona de conforto, nós temos que mudar a nossa atitude, nós temos que melhorar, nós temos que ter a mente transformada, nós começamos a andar e a caminhar. E às vezes essas coisas que acontecem nas nossas vidas, às vezes tem que ser um impulso, algo que vem de Deus, que Deus permite. E às vezes na nossa vida nós não entendemos às vezes. Por que isso, Deus? Por que essas situações vêm ocorrer em nossos corações, em nossas vidas? Mas é importante, porque Deus ele conhece, nós conhecemos o agora, Deus ele conhece lá na frente. O verso 5 de Jonas, no capítulo 1, diz assim: Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Jonas, mesmo com o mar agitado, ele não se mostrou indiferente à situação que estava. Ele simplesmente, olha, já estava... Vejo a situação de Jonas, um descaso com aquela situação daquele povo. Ou assim, às vezes a própria vida, olha, às vezes a pessoa está com uma certa depressão, algo que acontece no seu ser, que a pessoa às vezes não liga mais para nada. Deixa para lá, está agitado, deixa estar agitado. Deixa estar do jeito que está. O descaso de Jonas, né, provável, mesmo com o mar agitado e o navio prestes a afundar, né, ele ficou na sua comodidade, ele ficou na situação que estava, deitou e dormir, ao invés de atender aquilo que Deus tinha falado para ele, de perceber e se arrepender daquilo, de ter voltado as costas para Deus e ter seguido em frente. Os marinheiros começaram a questionar Jonas, começaram a ele até a ponto de Jonas assumir a causa. O verso 10 diz assim:
Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiu de diante do Senhor, porque tinham declarado. Jonas declarou: olha só, Deus ele mandou fazer algo e eu fugi diante da face do Senhor. Aqueles homens, né, ficaram assim abismados. Como é que você foge da face do Senhor? Então as coisas que estão acontecendo em nossa vida é por causa de você. Jonas ele sabia que o mar estava agitado, ele sabia que Deus ele queria algo da vida dele, mas mesmo assim ele se mostrava um pouco indiferente às suas situações. Jonas, até ele ser jogado ao mar, ele passou por uma situação ali que ele se dispôs, olha só, sim, a única coisa que Jonas se dispôs olha só, o culpado disso tudo sou eu. O culpado do mar está agitado, Deus ele quer algo, mas mesmo assim ele veio de se arrepender na situação, de entender a vontade de Deus, querer ir para Nínive, ele preferiu se jogar ao mar. Às vezes é mais fácil, as soluções mais rápidas, né, imediatas, nem sempre são as certas. Às vezes nós temos que pensar naquilo que nós vamos fazer. Olha só, já não tem mais jeito, vamos jogar ao mar, vamos, né, morrer e tudo vai dar certo. Algo que na vida de Jonas passa, que nós às vezes passamos também para nossas situações. Nós simplesmente queremos livrar do problema. Queremos, né, às vezes as pessoas, nós falávamos sobre as pessoas que suicidam, e as pessoas às vezes querem se livrar do problema, da angústia, da dor. Porque a dor física, ela pode, com remédio ela passa, mas a dor da alma é difícil passar. É algo tremendo. Nós temos que absorver, buscar a Deus. Ele pode trazer, o Espírito Santo de Deus traz esse consolo, é o consolador que nos vai nos comportar. Existem pessoas para ajudar a caminhar nessa trajetória. Deus permite todas essas coisas. Mas até chegarmos ao entendimento disso, nós passamos por situações adversas à nossa vontade. E o capítulo 2 do livro de Jonas, verso 2 diz assim: Disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Jonas precisou estar dentro do ventre do peixe, né, dentro de uma situação, para aquela angústia que ele estava ali, aquela situação que ele estava, para começar a clamar a Deus, assim, ó, agora eu preciso de ti. Às vezes nós chegamos a situações difíceis para perceber que nós precisamos clamar a Deus. Precisamos gritar, Senhor Deus, eis-me aqui, nós precisamos da tua ajuda, nos ajuda. Nos tire do ventre desse peixe, nos tire desse desconforto, nos tire dessa situação que nos aprisiona. Mas queremos, dentro de já, fazer a sua vontade. Assim foi Jonas que fez. Às vezes nos perguntamos, né, por que razão isso nos acontece, mas é o impulso de Deus, para Deus mostrar o seu amor e sua misericórdia, porque senão nós não chegaríamos a essa conclusão. Às vezes Deus tem que nos apertar para nós entendermos o que Ele quer de nós. E o que Ele queria de Jonas era simples: ir a Nínive e falar, clamar, né, do amor de Deus para eles, falar: olha só, Deus não está se agradando dos seus atos, mas Deus ele é misericordioso, se vocês se arrependerem. Mas Jonas ele faz um grande percurso, acontece situações para que ele venha entender o que Deus ele quer, qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para a minha vida. O verso 7 e o verso 8 diz assim, no capítulo 2 de Jonas: Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a oração do templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam as suas próprias
misericórdia. Que observava as vaidades, né, vãs, o que Jonas ele fala de Deus, fala da sua vaidade, aquilo que afastava da misericórdia e do amor de Deus. Às vezes nós somos vaidosos em si, às vezes nós questionamos muitas coisas, temos muitos pensamentos que nos afastam da presença, afastam da misericórdia de Deus. Deus, ele é Deus misericordioso, é algo, é um atributo de Deus, e isso não vai mudar nunca. Assim como Deus é justo, e era preciso Jonas fazer a vontade de Deus, é preciso Jonas clamar, fazer aquilo que Deus mandou, para que aquele povo viesse ou não a se arrepender. Assim somos nós. Se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não falarmos de Jesus, como o povo, a comunidade vai se arrepender? Como Deus vai demonstrar a sua misericórdia? Como nossos problemas, nossas dificuldades, se nós não clamarmos a Deus, conforme o verso 2, quando nós estamos angustiados, nós começamos a clamar a Deus. E Deus, ele demonstra a sua misericórdia. Deus demonstra o seu amor e vem e nos salvou. Foi assim que ele fez com Jonas. Olha só, Jonas, ele precisou passar por tudo isso. Ele clama a Deus. Ele, agora eu sei, só tu pode nos salvar, Deus. Só tu pode mudar. Verso 9 falou assim, olha, de capítulo 2. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que voltei pagarei ao Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas da terra. Aí Jonas percebeu, olha só, foi fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Para fazermos a vontade de Deus, basta se colocarmos à disposição. Para concluirmos, né, essa mensagem, nós temos que nos colocar à disposição. Basta colocarmos à disposição de Deus e não fugirmos da sua presença e irmos em frente, mesmo que às vezes nós vemos assim, pensar, olha só, aquele povo é cruel, o inimigo é terrível, mas Deus, ele, quando ele te envia para fazer algo, é porque ele está contigo. Não importa o que, as situações adversas que a gente vai encontrar, Deus, ele está contigo. Ele vai, se ele te mandou, ele tenha confiança, tenha fé nele, porque ele está contigo para fazer algo na sua vida. Temos que confiar em Deus, temos que entender a grandiosidade, a sua misericórdia de Deus, porque aquele povo de Nínive, após Jonas clamar, falar do Deus vivo, aquele povo se arrependeu, aquele povo entendeu e fez jejum, se jejuou. A história de agora um poema que nos mostra só, aquele povo abriu seu coração para Deus, se arrependeu. E Deus perdoou, Deus teve misericórdia. Muitas vezes o que nos impede de fazer a vontade de Deus somos nós mesmos. Nós mesmos criamos barreiras, nós mesmos fazemos algo que às vezes nos impede de dar o fruto que Deus quer. Ageu 2,19 foi a primeira leitura. Desde esse dia vos abençoarei. Quando entendemos a graça de Deus em nossa vida, podemos e paramos de nos preocuparmos com as coisas do mundo e olhamos para as coisas de Deus e priorizamos essas coisas. Precisamos estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Deus, ele faz essa promessa: desde esse dia vos abençoarei. E o povo de Israel, que a palavra em Ageu nos mostra, foi abençoado por Deus. Jonas foi abençoado por Deus. E viu a misericórdia de Deus. E nós somos abençoados por Deus, porque nós vemos a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós vemos a salvação de Deus, nós vemos o amor de Deus sobre o nosso viver. E quando nós paramos e entendemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós olhamos para Deus, em vez de se dispor a fugir, como Jonas fez no primeiro momento, ele se dispõe sim a fazer a vontade de Deus. Nós temos que estar sempre disposto a fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que Deus ele quer é que venhamos dar frutos, não sejamos aves estéreis, conforme nós temos, o pastor tem pregado, as mensagens têm sido pregadas, mas sabemos que o amor de Deus é infinito, a sua graça é tremenda sobre as nossas vidas,
E precisamos nos apropriar desse amor, dessa graça e criarmos força nos nossos corações para fazermos a vontade de Deus em si. Amém? Esse é o nosso Deus, né? E a cada dia a gente tem experimentado a misericórdia dele nas nossas vidas. Sexta-feira eu levei a minha mãe ao médico. Vou até testemunhar rapidinho. Eu levei minha mãe ao médico porque, como todos sabem, ela é diabética. Aí ela precisa sempre de 2 em 2 meses estar no endócrino. O que aconteceu? Aí eu fui pegar o exame dela, que de 2 em 2 meses ela faz o exame. Quando eu peguei o exame da minha mãe esse mês, aí ele tava os 2 exames lá. Aí ele olhou, aí ele falou assim pra gente: olha, dona Aurélia, eu não sei o que a senhora fez, eu não sei o que a senhora tomou, assim, aliás, eu não sei o que a senhora fez, mas uma coisa eu sei, seu exame desse mês está melhor do que superou do mês passado. Porque não tem colesterol, não tem triglicerídeo, a glicemia, minha mãe é diabética, mas a taxa de glicemia dela é baixíssima. Aí ele falou, eu não sei o que vocês fizeram, mas uma coisa eu sei, se todos os meus pacientes agissem assim, eu não teria trabalho, porque deu tudo bem o exame da minha mãe, tanto é que ele marcou para minha mãe voltar lá só no que vem, no começo do ano. Então, é esse o nosso Deus. Aí eu falei para ele, não, o senhor não sabe, mas eu sei, é só oração. É oração. E Deus é fiel. Quando você se propõe, como diz a palavra, a fazer a vontade dele, ele também se propõe a te abençoar. Mas para isso você tem que ter um coração disposto, você tem que ter um coração aberto. Não age como o Jonas. O Senhor mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. E muitas das vezes a gente não é diferente. Muitas das vezes a gente faz a mesma coisa. O Senhor fala, vai para lá e nós vamos para cá. E toda vez que a gente quer peitar Deus, a gente bate com o rosto na parede. Porque nós não vamos a lugar nenhum, aí depois a gente perde tempo que tem que voltar para trás para voltar do ponto zero para conseguir de novo. Então é isso que o Senhor ministra assim nos nossos corações esta manhã. Obedeçamos e não questionamos, porque Deus não se deve questionar, mas sim obedecer. Amém? E nós vamos agora estar dando início à nossa escola dominical, que vai ser classe única, porque não tem ninguém, só estamos nós, e nós vamos fazer a classe única, tá, seu Nilson? Classe única, amém? E depois nós vamos ter assembleia, o pastor mandou avisar que vai ter assembleia, que tem uns assuntos aí que tem que ser tratados, não podem ser adiados. Então eu convido a igreja a nós estarmos recitando o nosso motto, que se encontra lá em Salmo 122, versículo 1.